Encarregado, obrigado por receber a gente, apesar do assunto não ser tão positivo, a gente vai completar um ano falando dessa guerra, e eu queria começar perguntando para o senhor quais têm sido as consequências de uma guerra que vai se alongando para o povo ucraniano. Boa tarde, tarde a todos que estão nos assistindo. A guerra já está chegando a um ano e o pior a pior dimensão dessa guerra é o terror das forças armadas russas contra a população civil. E que diante as suas derrotas no campo de batalha e durante esse ano as forças armadas ucranianas não só conseguiram parar o agressor, mas também liberar quase a metade do território do país. E diante dessas derrotas militares, as forças armadas russas começaram a adotar uma estratégia de terror. É um terrorismo de Estado. São os ataques contra os objetivos civis, contra os objetivos, em primeiro lugar, de energia, que durante a época de frio estava afetando diretamente a vida dos cidadãos civis da Ucrânia. E, apesar desse horror todo, as forças armadas ucranianas elas surpreenderam a Rússia e têm resistido. Eu queria saber se essa resistência orgulha o povo ucraniano. Qual é o sentimento? Eu diria que é uma determinação, tanto das forças armadas ucranianas de proteger o nosso país e o nosso povo de uma potência militar maior e de tantos crimes que foram cometidos. Já, se não me engano, são 70.000 crimes que estão sendo investigados, cometidos pelas forças armadas russas. E também a determinação do povo, que não desiste, que segue ajudando as Forças Armadas, que segue apoiando as Forças Armadas, aos chefes militares e os chefes do Estado. E assim, juntos, eu diria que é uma determinação de todos os cidadãos da Ucrânia que estão aplicando os seus esforços conjuntos. Ok. Encarregado, a Ucrânia ela recebeu apoio internacional desde o início, quando foi invadida, e foram várias fases. A Rússia foi sancionada economicamente, depois a Ucrânia recebeu verbas de outros países e agora está recebendo equipamentos militares. Como é que o senhor avalia esse momento do apoio internacional ao país? Sim, desde os primeiros dias consideramos que os principais pilares de fim da agressão russa contra a Ucrânia foram os três. São primeiro, os equipamentos militares para a Ucrânia, para se proteger, para proteger os seus cidadãos e para fazer o custo da guerra cada vez mais alto para a Rússia. O segundo pilar foram as sanções econômicas e financeiras que visavam tirar os recursos para continuar com essa guerra. E já chegando a essa altura, também eles têm como objetivo de não permitir de criação das armas, em primeiro lugar, os mísseis pela Rússia, na quantidade como que ela está realizando os ataques contra os objetivos civis. Já foram feitos 14 ataques em massa durante esse tempo. E o terceiro pilar foi a assistência
econômica e financeira para a Ucrânia, para que o país possa continuar viver, funcionando, para que os cidadãos da Ucrânia poderiam atravessar esse período tão complicado. E se nesse momento nós temos as decisões bem importantes sobre os equipamentos militares que precisamos, porque nesse momento estamos observando já o início de uma nova ofensiva pela parte da Rússia. Então temos que, de novo, nos proteger e temos que liberar os nossos territórios. O tempo vai passando. Existe alguma perda de interesse da comunidade internacional que atrapalharia? Porque a gente viu, por exemplo, na Síria. A Síria está em guerra há muito tempo e pouco mais se fala, né? Nesse momento, nós estamos vendo que a comunidade internacional continua apoiando a Ucrânia. Foram tomadas decisões sobre o envio dos equipamentos militares, foram tomadas as decisões sobre a implementação das novas sanções. Então, todos esses esforços, eles seguem continuando. Uhum. Encarregado, o Brasil ele trocou de governo nesse último ano, né, ao longo da guerra, e saiu o presidente Bolsonaro, assumiu o presidente Lula, que tem mostrado interesse em participar de esforços para resolver o conflito, mas ao mesmo tempo ele chegou a dizer que é uma culpa dividida entre os dois países, apesar da Ucrânia ter sido invadida. Queria saber qual a expectativa da Ucrânia para a participação do Brasil. O Brasil é um país importante na arena mundial. Agora, o que corresponde sobre a culpa dividida? É que nossa situação é assim, é que nós estamos protegendo o nosso país e o nosso povo contra a agressão, contra uma força militar grande e contra as violações dos direitos humanos que estão acontecendo em todos os lugares que foram liberados pelas forças armadas ucranianas. Por isso, para nós é uma questão de sobrevivência. Se a Ucrânia parar de lutar agora, a Ucrânia não vai existir amanhã. Se a Rússia parar de lutar agora, a guerra vai acabar amanhã. Por isso que para nós, essa questão é da sobrevivência. E sim, que no dia 15 de novembro do ano passado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele ofereceu um plano que se chama Fórmula da Paz, que consiste em 10 pontos. Esses pontos são bem abrangentes e estão sobre todas as questões de importância atual. Eles incluem a radiação e segurança nuclear, a segurança alimentar, segurança energética, liberação dos preços, restauração da integridade territorial da Ucrânia e implementação da Carta das Nações Unidas, retirada das tropas russas do território da Ucrânia, combate ao ecocídio e proteção ao meio ambiente, prevenção da escalada e a constatação do fim da guerra. Que esse plano já tem apoio de muitos países do Ocidente e ele está aberto, nós estamos abertos para trabalhar com todos os países sobre esse plano, que estamos vendo que ele cria as condições para um fim da guerra, para um país duradouro. O senhor consegue ver no horizonte o fim da guerra?
Nesse momento, estamos fazendo muitos esforços. Esses esforços, na verdade, continuam sendo os mesmos. No plano da diplomacia, como as iniciativas, como as tratativas na ONU sobre as possíveis vias da saída, e também entendendo todo o perigo da situação, o perigo dessa guerra, também protegendo a segunda via é protegendo o nosso país e os nossos cidadãos da agressão, e os esforços para liberar o país. E o terceiro, como eu disse, em princípio, o terceiro é minar as possibilidades da Rússia de continuar conduzindo a guerra. São as sanções que estão sendo cada vez, introduzindo cada vez mais, e que estão enfraquecendo a economia, com o intuito de que esse pode ser também uma das razões de fim da guerra. Encarregado, o Metrópolis agradece a atenção do senhor em nos receber aqui, e eu espero que, quando a gente voltar, seja para falar sobre o fim dessa guerra. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado.